Olá, olá pessoal, tudo bem? Galera, então hoje eu trago a nossa segunda aula para você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. Eu peço que vocês acompanhem a nossa primeira aula, percebam que eu peguei questões da banca que vai elaborar a prova para esse concurso de vocês, que a banca é a OCP. Então assim, eu vou ficar fazendo questões da OCP para que vocês observem o estilo de questões, o estilo de problemas que a OCP costuma cobrar em suas provas. Antes da gente iniciar a aula, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo aí e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Então, acompanha aqui comigo, ó. Quando você pega o edital do concurso, você percebe que lá tem o seguinte, no edital tem assim, né? Raciocínio lógico e matemático. E aí, ele traz algumas partezinhas aqui, eu vou chamar assim, quando ele diz assim, resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens e sequências. E aí as sequências podem ser com números, com figuras ou com palavras. E aí eu vou separar essas questões da seguinte maneira. Hoje a gente vai falar sobre as questões envolvendo frações, tá? E porcentagem. Porcentagem e fração, há uma relação íntima entre esses dois conceitos que eu quero mostrar para vocês como essa banca cobra. Na nossa próxima aula, em próximas aulas eu vou fazer uma aula só sobre conjuntos e depois uma aula só sobre sequências para que vocês acabem assimilando essa ideia, tá bom? Então vamos lá comigo, ó. A primeira questão diz assim: os alunos do último ano de um curso fizeram uma rifa a fim de arrecadar fundos para a festa de formatura. Foram vendidos 400 bilhetes. A mãe de uma aluna, para colaborar, comprou 20 bilhetes. A porcentagem do total que ela comprou foi de quanto? Então perceba que aqui é uma questãozinha que você vai usar o conceito de porcentagem para resolver. E o bom dessa questão é que você pode fazer de duas maneiras. Eu vou mostrar as duas maneiras, tá? Ó. Primeiro modo consiste em você observar o seguinte. Perceba que o total que eu tenho são 400 rifas, né? 400 bilhetes e a mãe da aluna comprou 20. Então ela comprou 20 de quanto? De 400. Como ele quer esse valor em porcentagem, pessoal? Lembra, se você tem um certo valor A, acrescido desse símbolo, que é o símbolo de porcentagem, isso está indicando para a gente que você tem uma fração centesimal. Você tem A por 100. Por isso, né, que é o termo, se fala por cento por 100. Então, porcentagem corresponde a uma fração cujo denominador é 100. É uma fração dessa maneira. Então, se você tem, por exemplo, 5%, isso corresponde a quanto? 5 por 100. Se você tem 1,2%, isso aqui é 1,2 por 100. Então, toda vez que você tiver porcentagem, você tem essa notação aqui, ó, é uma fração de denominador 100. E aí vale lembrar de uma coisa, né? Se você sai da direita para a esquerda, para transformar uma fração de denominador 100 em porcentagem, você pode voltar. E aqui você tem 20 sobre 400. O meu objetivo aqui é deixar este denominador sendo quem? Sendo 100. Para que eu faça isso, perceba que 20 e 400, eu posso simplificar numerador e denominador dessa fração por 4. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer aqui? Ó? 20 por 4 fica 5, sobre quanto? 400 por 4 dá 100. Então, 5 por 100, em termos percentuais, é 5 por 100, galera. Então, gabarito letra A. Ah, Felipe, mas você falou que tem outro modo de resolver. Tem. O que acontece aqui? Tem gente que gosta de usar a regra de 3 para resolver probleminhas de porcentagem.
E aí como é que a gente armaria essa regra de 3? Ó, perceba que os 100% corresponde-se ao total de bilhetes, que é 400. O percentual de bilhetes que eu quero relacionado a 20% vai ser de quanto? Então eu tenho um certo percentual X, que esse percentual corresponde aos 20. Então aí armei a regra de 3, tá? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 400x igual a quanto? Igual a 20 vezes 100. Perceba que esses dois zeros do 100, eu posso cancelar com esses dois zeros do 400. Sobra 4x igual a 20, logo, x vai ser igual a quanto? Quando eu passar o 4 dividindo, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5%. Então perceba que este primeiro modo e este segundo modo dão no mesmo resultado. Eu mostro das duas formas porque assim, tem pessoas que preferem resolver usando a regra de 3. Dá o mesmo resultado, certo? Apesar de eu achar um pouco mais trabalhoso usar a regra de 3. Se eu estou falando em porcentagem, basta eu escrever a porcentagem na forma de fração, a quantidade que eu tenho em relação ao todo. E aí faço as simplificações necessárias. Beleza, pessoal? Gostaram dessa questão? Vamos para a segunda. Ó. A segunda questão diz assim: Helena, Paula e Rafaela receberam juntas uma quantia de R$90 como mesada, gastando tudo o que receberam logo em seguida. Helena gastou 1/6 do total e Paula gastou 2/3 do total. Quantos reais cada uma gastou? Então perceba que aqui o que eu vou fazer? Aqui é uma questão de fração mesmo, tá? Não tem relação com porcentagem não. Ele diz o seguinte, ele dá o valor total, vamos grifar aqui. Eu tenho aí que elas receberam uma quantia, né? Juntas, elas receberam R$90. Helena gastou 1/6 do total. Paula gastou 2/3 do total. Veja que em nenhum momento ela fala sobre Rafaela, mas aí eu tenho como descobrir quanto Rafaela gastou. E perceba que também as alternativas envolvem Rafaela, né? Então o que é que eu faço aqui, pessoal? Ó, eu vou pensar assim, né? Eu sei que as três juntas, Helena mais Paula mais Rafaela, elas gastaram R$90. A soma dos três valores tem que dar 90. Só que aí Helena, o valor gasto por Helena é quanto? É 1/6 do total. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês, pessoal. Existem alguns termos, quando a gente está trabalhando com matemática, que indicam operações. E aqui, termos do tipo da, do e de, tá? Certo valor de uma quantidade, 1/6 do total, 1/5 de 200. Então assim, essas expressões aqui indicam a operação de multiplicação. Então quando eu digo 1/6 do total, eu estou dizendo que Helena gastou quanto? Helena gastou 1/6 do todo que elas receberam, ou seja, 1/6 de 90. Então eu vou fazer 1/6 vezes 90. Como é que eu faço para resolver uma multiplicação de uma fração por um número qualquer, né? Por um número inteiro? Aqui você pode multiplicar esse número pelo numerador, tá? Fica 90. Depois o resultado dividir pelo denominador. No caso é 6, né? Então 90 por 6 dá 15. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer assim também, ó. Você pega 1/6 vezes 90. Sabe que embaixo tem 1, né? Então aqui, ó, 90 eu posso dividir por 6. 90 dividido por 6 dá 15. E aí 15 eu multiplico por 1, né? 15 vezes 1 dá 15. Então assim, são duas formas equivalentes de você resolver efetuar essa operaçãozinha aqui. Pronto, a Helena gastou R$15. Vamos ver agora o que Paula gastou, né? Ó, Paula gastou 2/3 do total, ou seja, 2/3 de 90. Aqui eu vou fazer assim, ó. 90 eu posso dividir por 3. 90 dividido por 3 dá quanto, hein? 90 por 3 dá 30. 30 eu vou ter que multiplicar pelo numerador que sobrou aqui. O numerador foi 2. Então 30 vezes 2 eu chego a um valor que
Paula gastou que foi 60. Perceba agora que Paula mais Helena, as duas juntas gastaram R$75, não foi? Dos 75 que elas gastaram, para que eu complete o total, que é 90, falta quanto? Falta 15. Logo, Rafaela gastou R$15. Então, perceba que aí, ó, Helena gastou 15, Paula gastou 60 e Rafaela 15. Qual é a alternativa aí que corresponde a esses cálculos? Letra B, né? Ó, Helena 15, Paula 60 e Rafaela 15. Gostaram dessa questão, galera? Se liga, você está trabalhando com fração, tá? A banca deixa bem claro, ela quer problemas que envolvam frações, e aí problemas que vocês vão se deparar, problemas relacionados a frações, tem muito isso, tá? Quando tiver dado ou de, né? Tá indicando para você multiplicação. Tudo bem? Olha essa outra questão aqui da OCP. Cuidado que esses probleminhas aqui, tá? Como ele dá muitas informações dentro de um mesmo problema, pode dar uma confusão na sua cabeça. Mas é só questão de organização das informações. Ele diz assim, né? A quinta parte da metade da décima parte de um número corresponde a que porcentagem desse número? Você lê essa questão e você diz, meu Deus do céu, ele está dizendo o que aqui? Gente, calma. Pensa comigo aqui, ó. Ele quer... Vou até frisar aqui, deixa eu pegar o marca-texto. Ele quer a quinta parte de quem? Da metade da décima parte de um número. Então aqui o que é que vai acontecer? Vamos pensar assim? Vamos pensar voltando? Bom? A décima parte de um número, eu pego esse número e divido por quanto? Por 10. Tudo bem? Eu estou considerando aqui, se eu boto x aqui, né, sendo número, ia ficar x sobre 10, que não vai interferir em nada aqui, se eu considerar 1. A metade desse valor, quando ele se fala em metade, pessoal, metade de um valor, em termos de fração, é dividir esse valor por 2, né? Se eu pego isso aqui e divido por 2, estou pegando a décima parte. A décima parte é 1 sobre 10. Estou dividindo por 2, que é a metade. Lembra, se eu divido por 2, existe um denominador aqui no 2 que eu posso escrever como 1, né? E aí, divisão de fração, eu tenho 1 sobre 10 vezes 1 meio, né? Então aí fica 1 sobre quanto? Sobre 20, porque multiplicação de fração, basta multiplicar os numeradores e em seguida multiplicar os denominadores. Pronto, achei a metade da décima parte. Agora ele quer a quinta parte deste valor aqui, que é a metade da décima parte. Então a quinta parte é 1/5 desse valor. 1/5 de quem? Ó, perceba que ele usou o da, né? Eita, deixa eu voltar aqui. Da metade da décima parte. E a metade da décima parte é 1 sobre quanto? 1 sobre 20. E aí, 1/5 vezes 1 20avos, né? Isso dá quanto? Dá 1 sobre 100. E 1 sobre 100 corresponde a quanto? Corresponde a 1%. Gabarito, letra C. Show? Gostaram dessa questão? Leiam com calma. Você está lá na hora da prova, eu sei que você pode ficar um pouco nervoso, mas leiam com calma. Vão organizando as informações que o problema está lhe dando, que você consegue resolver questões dessa natureza. Olha essa outra questãozinha aqui, galera. Questão 4. Ele fala que certa mercadoria teve um desconto de 25% e foi vendida a R$600. O valor original da mercadoria era de quanto? E aí, pessoal, como é que a gente pode pensar nessa questão? Quer tentar resolver ela? Dá um pausa no vídeo e tenta resolver e em seguida acompanha a resolução. Olha só como é que vai ficar agora, ó. Novamente, essa questão aqui eu posso resolver de duas formas e assim vou fazer. O primeiro modo é você usar o seguinte, tá? Vamos pensar aqui uma coisa. Se o desconto foi de 25% no valor total,
Isso quer dizer que eu só estou pagando quanto? 75%, concorda comigo? Se eu tenho, vamos pensar assim, né? Uma barrinha dividida em 4 partes. Cada parte dessa aqui é 25%. Se eu não paguei essa parte, isso quer dizer que eu pago essas 3 outras, né? E essas 3 outras se correspondem a quanto? 75%. E aí, eu tenho um certo valor X, que era o valor da mercadoria, sem desconto. E aí eu paguei quanto? Eu paguei 75%, ou seja, 75 por 100. E esse valor que eu paguei, que foram 75%, essa fração aqui, tá? Estou escrevendo ela dessa maneira, mas entenda que aqui é 75% do que eu paguei. Esse valor foi de quanto? Foi de R$600. Então aqui, ó, arrumando o primeiro membro dessa equação, eu tenho 75x sobre quem? Sobre 100, igual a 600. Passando esse 100 que está no primeiro membro, dividindo, multiplicando, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 75x igual a 600 vezes quanto? Vezes 100. E aí eu vou ficar com quanto? Vou ficar com x, né? Deixa eu apagar aqui o 7 que eu botei. Esse x vai ser igual a, multiplicando 600 por 100, né? Eu tenho quanto? Eu tenho 60 mil dividido por 75. 60 mil dividido por 75 dá 800. Você poderia pensar aqui também, né? Ó, simplificava 100 e 75 por 25, né? 100 por 25 dá 4, 75 por 25 dá 3, né? E aí ficava 2.400 dividido por 3, que você chega a 800 da mesma forma. Então, gabarito letra B. Como é que a gente poderia pensar de outra maneira aqui? Usando novamente, como eu falei, regra de 3. Só que aí, para armar a regra de 3, você tem que lembrar também que você teve um desconto de 25%, só pagou 75% do valor total. Então, eu posso pensar assim, né? Ó, 100% é o valor total X e 75% corresponde ao valor que eu paguei, que é os 600. Então aqui, multiplicando em cruz, eu vou ter 75x igual a quanto? Ó, vai acabar caindo na mesma equação, 600 vezes 100. E aí, para ganhar tempo, a gente já sabe esse valor, né? Que é 800. Então lembra disso, pessoal. Toda vez que falar que você teve um certo desconto numa quantia, tá? Se eu ganhei um desconto de 10%, isso quer dizer que eu estou pagando 90% daquele valor. Tá bom? Nesse caso é 25. Se eu tive um desconto de 25 é porque eu não paguei os 100%, eu paguei só 75%. Lembra dessas informaçõezinhas. É uma questãozinha que a gente tem que... O problema não vai lhe indicar isso, mas isso aqui é uma visão de mundo que a gente tem, né? Então, vamos lá para a questão 5, olha. Olha essa questão 5 aqui, pessoal. Ele fala o seguinte. Ele diz assim: ao analisar sua rotina diária, um estudante descobriu que passa 5/12 do dia estudando, 1/6 fazendo atividades esportivas e 1/8 se alimentando e o resto do dia dormindo. A fração irredutível que representa a parte do dia que esse estudante passa dormindo é de quanto? Então aqui o que é que eu vou fazer? Ele passa certa quantidade do dia em atividade, seja ela esportiva, seja ela dormindo ou estudando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas frações. Somando essas frações eu vou ter 5/12 mais 1/6 mais 1/8, não é isso? Bem, veja que eu estou somando frações de denominadores diferentes. Para fazer isso eu tenho que recorrer a quem? Eu tenho que recorrer ao MMC. Se você observar, o menor múltiplo em comum entre 12, 6 e 8 é 24. Ah, Felipe, eu não lembro disso. Não tem problema, faz aquela tabelinha que a gente aprendeu há muito tempo, né? 12, 6 e 8 eu posso dividir por 2. 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Continuo dividindo por 2, aí chega a quanto? Chega a 3, 3 e 2. Vou dividir por 2, vou ficar com 3.
3 e 1, né? Vou dividir agora por 3. Eu fico com 1 e 1. Pronto. O menor múltiplo comum vai ser o produto desses divisores aqui, ó. 2, 2, 2, né? Dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então eu chego a 24. E aí eu faço o que agora? Lembra? Depois que você tira o menor múltiplo comum, você pega esse denominador, divide pelos antigos, o resultado multiplica pelo numerador. 24 por 12 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Mais quanto? 24 por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 24 por 8 dá 3. Vezes 1, 3. Então chega a quanto? Somando agora esses numeradores, nós chegamos a 17 sobre 24. Pronto, ele passa 17 horas das 24 estudando. Aliás, estudando não, fazendo atividades, tá? A soma das 3 frações vai corresponder à quantidade de tempo que ele vai passar fazendo atividade. De 17 para que eu chegue em 24... faltam quantos? Falta 7. Logo, ele vai passar 7 horas das 24 fazendo o quê? Dormindo. Beleza? Então a fração irredutível é essa. Eu poderia pensar assim, né? Ele vai passar 24 sobre 24 menos o tempo que ele passa fazendo atividades. E aí, isso vai ser 7 sobre 24. Gostaram dessa questão? Um pouquinho mais delicada essa daqui, né, galera? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas questões que eu trouxe para vocês. Percebam que essas questões envolvendo probleminhas com frações e porcentagem vão exigir de vocês um pouco mais de cuidado, um pouco mais de refino, em especial na interpretação desses probleminhas. Tá certo? Então toma cuidado em problemas dessa natureza. Não quero ninguém perdendo uma questão por bobagem em relação à interpretação. Antes da gente terminar, deixa eu pedir novamente a vocês, se inscrevam no canal, dá um like aí no vídeo e ativa as notificações para receber vídeos novos, tá certo? Forte abraço a vocês e até a próxima aula.